Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de revisão de conteúdo do Instituto Talk. Hoje nós vamos rever a primeira parte da segunda aula do capítulo 4. Essa vai ser a nossa primeira aula, onde nós vamos dividir o conteúdo por se tratar de um assunto mais específico. Hoje nós vamos ver os possessivos. Vocês aprenderam durante a aula que nós temos três tipos de possessivos, ao menos são os três que apareceram durante a aula. Nós temos os adjetivos possessivos, os pronomes possessivos e os possessivos usados com nomes ou substantivos. Bom, nós aprendemos primeiro os adjetivos possessivos. My, your, his, her, our, their. Como vocês podem ver na tela, my, quer dizer, meu ou minha, aqui ele é indefinido, ele não tem masculino e feminino no caso do objeto possuído. Ele tem masculino e feminino no possuidor, no caso do dele e dela, mas no restante não. Então, my é meu ou minha, your, teu, tua, his, dele, her, dela, our é nosso ou nossa, their, deles ou delas. Bom, então, my, your, his, her, adjetivos possessivos. Nós aprendemos também os pronomes possessivos. Mine, yours, his, hers, ours, theirs. Vocês percebem que o his é o mesmo, ele não muda, mas os outros mudam. E nós já vamos saber o porquê e como usar. Tá? Então, mais uma vez, apenas a pronúncia. Mine, yours, his, hers, ours, theirs. E nós também podemos usar possessivos com nomes. John's, Mary's, my father's. No caso do possessivo, nós usamos o apóstrofo S para transformar o nome em um possessivo, mas vocês vão perceber na frase que aquilo não indica o verbo ser e estar. Embora seja a mesma contração de is, nesse caso ele não é is, e você não vai separar, porque ele é o possessivo. Então, se eu falar John's car, eu estou falando do carro do John. Não dá para falar John is car. Tá? Se eu falar John is car, falou que John é carro. Não, John's car, o carro do John. Mas vamos agora então ver um por um e entender como nós podemos usá-los. Primeiro, os adjetivos possessivos, que é o que nós já usamos. Lembra que eu comentei com vocês? My, your, his, her, our, their. Então, por exemplo, my jacket is brown. My jacket, a minha jaqueta. Essa é uma característica do adjetivo possessivo. Ele sempre vai vir antes de um substantivo. Ele vai contar a quem pertence algo. E nós precisamos indicar o que é esse algo. Então, se eu falar my jacket is brown, falando que a minha jaqueta é marrom. My jacket is brown. Vamos ver os exemplos que nós temos na tela. My jacket is brown. Your jeans are blue. His t-shirt is white. Her dress is black. Our shoes are brown. Their suits are gray. Vocês perceberam que my, your, his, her, our, their está vindo sempre antes de um substantivo. Ele está contando a quem pertence a jaqueta. A mim, então, my jacket. A quem pertence a calça jeans? A você, então são your jeans. De quem é aquela camiseta, né? T-shirt. His t-shirt. De quem é o vestido? Dela, então her dress. De quem são os sapatos? Nossos. Our shoes. E de quem são os ternos? Deles. Their suits. Então, my jacket, your jeans, his t-shirt, her dress, our shoes, their suits. Adjetivo possessivo, que são esses que nós estamos vendo aqui, eles vêm antes de um substantivo. Isso é extremamente importante. Na construção das frases, aí outras coisas são importantes, singular, plural. Sempre que eu falo sobre calças, eu estou falando plural. Então, no exemplo que nós tivemos aqui, your jeans are blue. Eu não posso falar your jeans is blue, porque calça é sempre plural. Então, your jeans are blue. Mas o que é mais importante? My, your, his, her, our, their.
adjetivos, então eles precisam vir junto com o substantivo. Sempre juntos, tá? My jacket, your jeans, his t-shirt, her dress, our shoes, their suits. Ok? Bom, nós temos aqui então um exemplo. Nós temos Mark and Sue. Eu poderia falar, his jacket is brown. His t-shirt is white. His jeans are blue. His sneakers are white. Sobre Sue, poderia falar que her dress is black. Her boots are dark gray. Tá? Nós aprendemos as cores na aula passada. Se você ainda não decorou, se não lembra bem, revisa, faça uma revisão daquela aula. Então, vocês entenderam que aqui, toda vez que eu falei a quem pertence e o que é, a quem pertence o que é. His jacket is brown. Her dress is black. His t-shirt is white. Her boots are dark gray. His jeans are dark blue. Então, his jeans, his t-shirt, his jacket, her dress, her boots. Adjetivos possessivos eu falo de quem é e o que é. Bom, depois nós aprendemos possessive pronouns. Possessive pronouns são os pronomes possessivos. Como nós vimos no início dessa aula, his é o mesmo para os dois, mas os outros mudam. My se torna mine. Your, yours. His continua his. Her, hers. Our, ours. Their, theirs. Então, nós temos de usar esse pronome possessivo quando nós não usamos o substantivo. Em quais são os casos? Por exemplo, se alguém chega e fala para você, oh, my shirt is white. Eu falaria, mine is dark gray. Mine. Então, ele falou, a minha jaqueta, a minha camisa é branca. Eu falei, a minha é cinza escuro. Eu não preciso repetir que a minha camisa, porque nós já sabemos que estamos falando sobre camisa. Então, nesses casos, onde já está subentendido sobre o que eu estou falando, eu posso falar apenas de quem. Quando eu falo apenas de quem, eu estou usando o pronome. E esse pronome, para poder conjugar o verbo, tem que ser um pronome, não um adjetivo. Ele não é usado junto com o substantivo. Porque, como vocês podem ver ali em inglês, pronoun, ele já tem o noun, que noun em português é substantivo, mas ele já se torna, o pronome já toma o lugar do substantivo e do substantivo nesse caso. Então, o adjetivo e o substantivo estão em um só. Tá? Então, olha, my jacket's brown, mine is brown. Your jeans are blue, yours are blue. His t-shirt's white, his is white. Her dress is black, hers is black. Our shoes are brown, ours are brown. Their suits are gray, theirs are gray. Então lembrem, os pronomes possessivos eles são usados substituindo o adjetivo possessivo e o substantivo. Então lembra, my jacket com o pronome fica apenas mine. Your jeans, usando o pronome, fica apenas yours. Apenas yours. Her dress, se usar o pronome, fica apenas hers. É claro que nós vamos usar os pronomes possessivos quando nós já sabemos sobre o que estamos falando. Tá? Você não vai chegar e do nada falar mine is white. Mine is white. Meu o que é branco? Então, quando você inicia o assunto, você fala oh, my sneakers are white. Aí nós estamos falando sobre sneakers. A continuação, se outra pessoa for falar sobre o tênis dele, dela, aí ele pode usar um pronome. Se alguém chega aqui e fala my sneakers are white, eu poderia falar mine are gray, porque os meus são cinzas, os meus sapatos, os meus tênis. Mas aí nós já sabemos que estamos falando sobre isso. Então, lembre-se, pronome possessivo, ele tira a necessidade de usar o substantivo com ele. Adjetivo possessivo você usa junto com o substantivo. O pronome não, ele é independente, pode ser usado sozinho
quando nós já sabemos sobre o que estamos falando. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Eu poderia mostrar para vocês o tom e poderia falar: His jacket is dark gray. E depois eu poderia mostrar para o Jack e falar: His is dark blue. Porque eu já estaria falando sobre a jaqueta. Então, se eu falasse sobre o tom, eu falaria his jacket, eu comecei o assunto. Então, eu usei o adjetivo com o substantivo. His jacket's dark gray. Quando eu continuei falando sobre jaqueta, mas sobre outra pessoa, eu só usei o pronome possessivo. His is dark blue. Mas na questão do his, ele é parecido, porque é o mesmo para o pronome e para o adjetivo. Mas se fôssemos ver sobre Sally and Lisa. Eu vou começar falando sobre Sally e depois sobre Lisa. Então, eu poderia mostrar para você Sally e falar her blouse is purple. Então, her blouse is purple. E eu olharia para Lisa e falaria hers is white. Então, quando eu entrei com o assunto, comecei o assunto, eu dei o adjetivo possessivo e o substantivo. Her blouse is purple. Quando eu continuei o assunto falando sobre o mesmo tipo de objeto e troquei o possessivo, esse possessivo novo que eu usei já inclui como se já incluísse o substantivo. Então, quando eu falei sobre a Lisa, eu falei hers is white. Hers is white, a dela é branca. A blusa dela é branca. Mas eu não precisei falar a palavra blusa porque eu usei um pronome possessivo. Ok? Então, poderíamos falar sobre skirt. Começando a falar sobre a Lisa. Her skirt is grey. Se eu fosse falar sobre a Sally agora, eu simplesmente falaria hers is black. Ok? Então, lembre-se dessa diferença entre o adjetivo possessivo, você usa junto com o substantivo. Her skirt is grey. O pronome possessivo, eu não uso substantivo, eu falo apenas hers is black. Espero que tenha ficado compreensível, ao menos. Bom, depois nós usamos também possessivos com nomes. Então, eu posso usar o nome de uma pessoa, apóstrofe S, e transformo aquele nome em um possessivo. Peter é um nome. Mas se eu falar Peter's jacket, eu estou falando da jaqueta do Peter. Então, já transformei o nome no possessivo, do Peter. Peter's jacket is brown. Annie's jeans are blue. Peter and Annie's house is white. Vocês percebem que na terceira frase eu tenho dois nomes e um apóstrofe. Peter and Annie's house is white. Isso quer dizer que essas duas pessoas têm uma casa. Provavelmente, marido e mulher, irmão e irmã, eles moram juntos e eles têm uma casa. Peter and Annie's house is white. Se eu coloco um apóstrofe em cada nome é porque são objetos diferentes. Peter's and Annie's houses are white. Então, aqui cada um deles tem uma casa. Tá? Então, prestem atenção na diferença. Peter and Annie's house is white. Peter's and Annie's houses are white. Aqui eu usei o nome com o apóstrofe S para transformar o nome em um adjetivo possessivo. Mas eu também posso transformar o nome em um pronome possessivo. Eu posso falar Peter's jacket's brown ou Peter's is brown. Se nós já estivéssemos falando sobre jaquetas e eu quisesse falar a cor da jaqueta do Peter. Peter's is brown. Alguém poderia chegar e falar, look at John's. Look at John's jacket. It's black. Oh, Peter's is brown. Então, a do Peter é marrom. Anna's is blue. Peter and Anne's is white. Peter's and Anne's are white. Então, quando eu uso o apóstrofe S, ele pode ser um adjetivo possessivo ou um pronome possessivo. Importante, como a gente está falando sobre possessivo, na aula nós aprendemos o WH question, a palavra interrogativa whose. Whose é de quem. Por exemplo, se eu encontro uma caneta aqui, eu pergunto, whose pen is this? Whose pen? Whose é de quem? De quem é esta caneta? Whose pen is this? Vocês podem falar, it's Peter's, it's Mary's, it's John's. Então, posso falar, it's Peter's pen, it's John's pen, it's Mary's pen.
Lembra que o nome com apóstrofe S, ele pode ser um adjetivo possessivo, It's John's pen. Ou pode ser apenas um pronome possessivo, It's John's, que seria é a caneta do John ou é do John. Lembra whose, de quem. Bom, então, voltando ainda aos possessivos com nomes, aqui eu poderia falar Jack's jacket is dark blue. Noah's jacket is black. Mesma coisa eu poderia falar Jack's jacket is blue, Noah's is black. Jack's pants are gray, Noah's are dark gray. Jack's shoes are dark brown, Noah's are black. Noah's shoes are black, Jack's are dark brown. Noah's jacket is black, Jack's is dark blue. Okay? Vamos dar uma olhadinha aqui em um geral, com todo mundo junto, para ver se a gente consegue entender um pouco de todos esses possessivos. Então, eu poderia falar, look at Mark. Olha Mark, look at Mark. His jacket is brown. Look at Lisa. Veja Lisa. Her skirt is gray. Sally's is black. Então, vocês viram, eu estou falando sobre skirt, sobre saia. Falei sobre a saia da Lisa. Her skirt is gray. Se na sequência eu falei Sally's is black, eu estou falando sobre a saia da Sally. Então, Lisa's skirt is gray, Sally's is black. Nós temos ali Jack. His jacket is dark blue. Noah's is black. Noah's is black. A jaqueta do Noah, porque eu estou falando sobre jaqueta. Então, eu posso usar um nome com apóstrofe S para transformar no adjetivo possessivo, pronome possessivo. E lembra, se eu estou falando sobre a Sally, eu posso falar her blouse is purple. Her blouse. Eu falei her blouse, eu trouxe o assunto da blusa para o nosso tópico. Her blouse is purple. Eu vou falar sobre a Lisa. Hers is white. Eu não preciso repetir blouse, mas aí eu não uso her, eu uso hers. Okay? Eu poderia falar sobre Jack's. Jack's shoes are dark brown. Mark's are white. Quando eu falei Mark's are white, estou falando sobre o quê? Sobre os sapatos do Mark, ou os tênis do Mark. Shoe, lembra que shoe é calçado no modo geral, pode ser sapato, tênis, tudo. Sneakers é específico para tênis. Bom, eu espero que tenha ficado razoavelmente fácil de entender, ao menos um pouco explicativo, que tenha sido benéfico, proveitoso para vocês, que vocês tenham aproveitado esse vídeo, talvez um pouco mais longo, mas que fala sobre as 3 maneiras de possessivos que nós aprendemos na segunda aula do capítulo 4. Então, continuem vindo às aulas, continuem revendo o material em casa, fazendo exercícios e assistindo os vídeos. Vocês têm muito mais que aprender, mas já aprenderam bastante e já conseguem se comunicar razoavelmente em inglês dentro do que vocês já aprenderam aqui nas aulas. Então, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos. Tchau, tchau.